Olá, galerinha! Nossa aula de hoje é sobre o tema Memória e História. Vamos aprender a explorar as relações entre cultura material, memória e conhecimento histórico, identificando fontes históricas visuais, escritas e orais. Vem comigo! Todos nós, crianças e adultos, somos parte da história e a construímos o tempo todo com ações e atividades. Quando escrevemos um texto, tiramos uma fotografia ou gravamos um vídeo, estamos produzindo registros que poderão ser estudados por historiadores no futuro para compreender o modo de vida de hoje. Mas não é só isso. Muitas vezes sabemos o que ocorreu no passado por meio de documentos e de objetos antigos. Eles guardam a memória de fatos que são transmitidos pela família, pela escola ou pela comunidade da qual fazemos parte. Como qualquer outra pessoa, nós também produzimos registros e utilizamos materiais cotidianamente que podem ser usados como fontes que fazem parte da construção de conhecimento histórico. Alguns objetos são importantes apenas em alguma fase da vida. Eles nos fazem lembrar de fatos ou de pessoas e podem contar a história da família ou do grupo ao qual pertencemos. Esses objetos são guardados e preservados, pois são registros de acontecimentos e ajudam a construir a história da pessoa, do grupo e da sociedade. O historiador é o pesquisador que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado. Esses registros são chamados de fontes históricas. Há uma grande diversidade de fontes com as quais o historiador pode trabalhar. É possível obter informações sobre o passado, tanto em registros visuais quanto em registros escritos e orais. O acesso às imagens fornece informações importantes ao historiador, que estuda, por exemplo, a história da moda ou da urbanização de cidades, complementando as fontes escritas. Os relatos de pessoas que viveram em determinada época também podem ser fontes de informação valiosas para o historiador. Agora vamos ver os tipos de fontes que podem ser classificadas em fontes visuais, fontes escritas e fontes orais. As fontes visuais são os registros como pinturas, fotografias, desenhos, mapas e filmes. As fontes escritas são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto. As fontes orais, que são as memórias contadas pelas pessoas e que não têm registros escritos, como lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas, entre outras. Então, esses são os tipos de fontes: fontes visuais, fontes escritas e fontes orais. Tudo isso faz parte o quê? Da memória e história de uma pessoa ou grupos de pessoas, tá? Que marcaram e que tem o quê? Algum tipo de fonte para identificar informações sobre o seu passado. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula!